Avançando para uma outra realidade, a questão do desemprego, que tivemos os dados do primeiro trimestre deste ano, em comparação com a realidade que vivíamos no trimestre anterior. Luís Vilhena, temos aqui realidades diferentes para o país e para a região, sendo que a Madeira continua a ser a região do país onde se verifica a maior taxa de desemprego. Parece que preocupante. Parece que não saímos dali de um limiar de desempregados na casa dos 19 mil, daí para baixo não baixamos. Eu penso que, quer dizer, esta notícia que agora surgiu por causa do abrandamento da economia e um certo crescimento do desemprego, eu acho que, quer dizer, obviamente que tem que ser analisada, mas parece um pouco precipitada relativamente àquilo, ao tempo de duração do governo, ao tempo de implementação de uma série de políticas que o governo está a fazer. A própria entrada em vigor do Orçamento do Estado, não é? Exatamente. E, portanto, é óbvio que houve aqui uma variação tanto do PIB, como, portanto, a variação homóloga do PIB, como também do próprio desemprego, mas isso também deveu-se a uma série de factos, e alguns deles até pontuais, como na questão das exportações. Tem que se ter em conta que houve agora, no princípio do ano, uma paragem técnica da Galp e, portanto, deixou de exportar aquilo que estava a exportar-se em termos de combustível. E também houve a Auto Europa também deixou de exportar também por uma questão conjuntural e, portanto, que é apenas daquele. Isso obviamente é reflexo. Obviamente que há aqui também outros fatores que não são tão efêmeros quanto este, que é a questão das exportações para o Brasil e para a Angola, não é? Que de facto eram uns dos países. Mas essa é uma realidade. Essa vamos ter que aguentar. Exatamente, que não é tão temporária quanto isso. Mas por outro lado também temos alguns fatores positivos relativamente às exportações, por exemplo, para a França, ou para a Espanha, para a Europa, que até tiveram um certo crescimento. Portanto, e relativamente também ao desemprego também. É sabido que o primeiro trimestre que tem... Sim, por norma não tem este abrandamento. Não é? Portanto, embora aqui a questão é que ele portanto, é superior ao último trimestre, portanto, há uma descida de 0,2, mas é inferior ao primeiro trimestre de 2016 em 1,3, portanto, comparativamente... Agora, em relação a eventuais soluções, o que eu penso é que ainda não estão implementadas uma série de programas. As estratégias estão mais ou menos montadas, não é? Por exemplo, relativamente a um dos problemas que é comum a grande parte das empresas que querem fazer investimento é a capitalização das empresas e, portanto, há já um dos 6 eixos do Plano Nacional de Reformas precisamente versa sobre esta situação da capitalização das empresas. Inclusive há uma estrutura de missão para este assunto e que estão a ser. E há muito dinheiro que já foi injetado na economia, portanto, resta saber se os efeitos disso quais serão, não é? Em termos de emprego. Pronto, estão a ser constituídos alguns fundos de capitalização para financiamento das empresas, que vai permitir investimentos superior a 1.500 milhões de euros, há outros que têm a ver com capitais de risco, etc. Portanto, os programas estão a ser montados. Obviamente que leva algum tempo. Isto por um lado, a questão da capitalização das empresas. Por outro lado, eu tenho sempre que posso, a nível do Parlamento, e sempre que tenho a possibilidade de conversar ou de trocar opiniões com responsáveis políticos que têm alguma influência nesta questão da economia, tenho insistido num ponto que é a questão da regeneração urbana. E da regeneração urbana porquê? Porque, obviamente, que nós temos condições hoje em dia, ou pelo menos temos factos que nos permitem confirmar a atratividade das nossas cidades, mas também temos tido algum investimento público, algum investimento privado, portanto, sobretudo nos grandes centros urbanos, mas ainda não existe da parte do Estado a preocupação suficiente para poder ainda alavancar mais a questão da requalificação. Falta investimento público, mais investimento público. Falta algum investimento público em 2 setores. Por um lado, no espaço público, que no fundo
é como que uma coisa puxa a outra, não é? Mas o governo criámos do PS um bom espaço prevê menos investimento público do que o anterior Orçamento de Estado. No espaço, na questão da requalificação urbana. Geral, mas obviamente não, também mas há programas que estão a ser montados através do IFRU, por exemplo, com participação de fundos europeus também para a requalificação urbana, que contemplam precisamente essa desinvestimento público, nesse sentido. Não há desinvestimento público, há na mesma investimento. 7%. Na questão, está bem, mas caiu a 7% na questão nesta política de requalificação urbana. Não, no Orçamento de Estado, investimento público. Está bem, mas temos outros mecanismos que contemplam também os instrumentos de requalificação urbana. E isto é importante na questão do emprego e do alavancamento da economia. Porquê? Porque cria, de facto, uma série de postos de trabalho, de um conjunto de profissionais ligados à construção que, entretanto, teve que emigrar ou que está no desemprego e que pode ser reaproveitado para estas operações que me parecem que têm várias componentes, não só na questão do emprego, mas também da requalificação urbana como fator de atratividade também para o próprio turismo, etc. Portanto, o que eu acho relativamente à questão do abrandamento da economia tem a ver com aquelas duas situações que falei ao princípio e que de facto estão a ser montados uma série de instrumentos para alavancar a economia, não só... Para o tal investimento público e privado, não é? Privado, e acompanhando o investimento privado.